Fala galera, beleza? Boa tarde, ou boa noite, né? Para quem não me conhece, sou o Rodrigo, professor de Biologia, e hoje a gente vai estar continuando o estudo da genética, mais especificamente o sistema ABO humano. Tá? Vale a pena a gente lembrar aqui que quando a gente fala de genética, a gente está estudando o que o material genético determina, como ele vai ser ativado e como ele determina as características de um ser vivo. No sistema bio-humano é porque a gente estuda a relação, como na tabelinha aqui da esquerda, da relação dos fenótipos, como esse cara aqui que está escrito, e a relação do genótipo. Ou seja, toda vez que a gente vê o nome fenótipo, significa que é um produto do genótipo. É algo que foi produzido a partir de uma leitura genética, de um gene, de um pedaço do nosso DNA. E como a gente bem sabe, a gente herda, por exemplo, o nosso material genético, metade do pai e metade da mãe. Então, quando a gente olhar o genótipo, a gente vai ver uma combinação, nesse caso do sistema bio-humano, que é um caso de codominância, de um genótipo formado por duas letras iguais, como é o caso aqui, ó, isão A, isão A, ou isão A, isem. Repare que o isão A, isem significa que o da esquerda, esse isão A daqui, por exemplo, ele foi doado pelo pai e o outro foi doado pela mãe. Ou que um isão A aqui foi doado pelo pai e o izinho foi doado pela mãe. Beleza? O que a gente não pode esquecer? É que toda vez que a gente falar de material genético, a gente vai estar falando, então, dessa leitura dos genes, podem ser dominantes ou recessivos, tudo bem? Mas, acima de tudo, o que a gente não pode esquecer é que o genótipo, quando tiver um gene dominante, que é representado por letras maiúsculas, ele vai produzir, ele vai determinar a produção de uma característica. Então, por exemplo, aqui, né? A gente pode ter dois genes ali dizendo para a gente, ó, nós temos, por exemplo, aqui, dois genes dominantes, ou nós vamos ter dois genes recessivos, ou um dominante e um recessivo. Reparem que na tabela, quando a gente olha, né, a gente está visualizando isso. Ó. Eu tenho dois genes dominantes, isão A, ou eu posso ter um isão A com um izinho, beleza? No exemplo de baixo, reparem, eu posso ter também a combinação de dois dominantes iguais, que é o isão B com o isão B, ou eu vou ter a combinação com um dominante, que é o isão B, e o outro seria izinho. Vamos supor nesse exemplo daqui. O isão B foi doado pela mãe, o izinho foi doado pelo pai. O isão B especificamente, ele é dominante. Então, apesar do gene recessivo izinho estar presente, o isão B não vai deixar ele ser ativado. Por isso, a gente fala que o tipo sanguíneo seria só B, ou porque ele tem os dois genes dominantes do tipo B, ou ele tem um dominante e um recessivo. O recessivo não vai ser ativado, então acaba resultando na característica do B. Beleza? Quando a gente fala do izinho, esse genótipo izinho, lá na tabela, você vai reparar que não tem gene dominante. Se não tem gene dominante, a primeira coisa que a gente vai chegar a concluir, então, é que, não tendo dominante, ele não produz aquela característica. Não vai ter uma proteína para o tipo A, não vai ter uma proteína para o tipo B. Logo, a gente classifica esse tipo sanguíneo como tipo sanguíneo O. Tudo bem? Quando a gente fala que o sistema BO é uma parte da genética que aborda genes codominantes, quando a gente olha para o tipo sanguíneo AB, facilita para a gente essa compreensão. Reparem que na tabelinha que a gente está analisando ali do lado esquerdo, no canto superior, nós temos aqui o fenótipo AB, que é determinado genotipicamente, ou seja, a informação genética para gerar essa característica é isão A, isão B. Significa que, por exemplo, se a mãe doou o isão A, o pai doou o isão B. E aí, na prática, o que isso vai significar para a gente? Que eu tendo os dois genes dominantes, ambos
são dominantes. Ambos vão se manifestar. Então, o exão A vai determinar a produção de uma proteína A, o exão B determina a produção de uma proteína B e eles vão existir concomitantemente. Não vai ter um que bloqueia a ação do outro, a ativação. Então, toda vez que a gente vê o AD, é um caso clássico de codominância, porque a gente está vendo ali os dois genes dominantes, que são diferentes, sendo ativados ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, nessa tabela, a gente tem a relação da genética, ou seja, dos genótipos, das combinações dos genes e o tipo de fenótipos que eles podem gerar. Na tabela da direita, que é essa tabela estendida, vale a pena a gente olhar para ela com carinho, porque toda vez que a gente pensar nesse tipo sanguíneo, a gente vai ter que lembrar que é o seguinte: do lado de fora das nossas hemácias, conhecidas como glóbulos vermelhos, existem, por exemplo, proteínas. Quando a gente fala que o sangue é do tipo A de uma pessoa, significa que ela vai estar produzindo uma determinada proteína. Reparem que aqui na tabela, ó, a proteína é como se fosse aqui essa estrutura em azul arredondada, né? Ela está ali, ó, inserida na célula, tudo bem? E aí, essa proteína do tipo A vai ser uma proteína com um desenho, por exemplo, do sangue B. Reparem que aqui na tabela ele representou a proteína A sendo aqui como se fosse um pirulito, né? Com uma bolinha arredondada azul, e no caso do sangue B, a proteína dele é chamada de proteína B e representada pelo triângulo verde. Reparem que o sangue do tipo A vai ter essa proteína somente, desse formato arredondado em azul. E essa proteína é o que a gente chama, por exemplo, de aglutinogênio. Está vendo? Na terceira coluna da tabela da direita, lá em cima está dizendo assim, ó, proteínas, entre parênteses, aglutinogênio. Aglutinogênio do tipo A só vai ter quem é do tipo sanguíneo A. E por que isso? Porque genotipicamente falando, ou seja, o genótipo dessa pessoa tem um gene que determina a produção dessa proteína, e não de uma outra qualquer. Agora, quem é do tipo B é a linha de baixo. Você vai perceber que o isão B, ou seja, os dois genes dominantes nesse exemplo, são ali produções da proteína B. Então, ele só tem o B. E se ele fosse, por exemplo, isão B e isinho, aí é aquele caso que a gente estava dizendo. Se tiver uma letra minúscula, um gene recessivo, e tiver junto dele um gene dominante, uma letra maiúscula, o dominante prevalece. Então, o dominante vai bloquear o gene recessivo e o dominante que é produzido, ele que é ativado. Então, ali, o isão B e isinho poderia ser uma combinação de genes para produzir o tipo sanguíneo B. Repare, então, que o A tem o aglutinogênio A, o sangue B tem o aglutinogênio B nas hemácias, presas do lado de fora. Se eu falo tipo sanguíneo AB, é aquele caso que a gente falou que tem, então, os dois genes dominantes. Logo, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Por isso, aqui na tabelinha, você vê que ele tem essas duas proteínas, aquela arredondada azul e aquela triangular verde. E o sangue do tipo O, como a gente tinha dito ainda agora também, é aquele que não tem genes dominantes. Então, ele não vai produzir nem a proteína A, nem a proteína B. Como consequência, as hemácias do lado de fora estariam ali, ó, sem esses aglutinogênios. Se você olhar lá na tabelinha da direita, repare que no final dela, o sangue do tipo O, as hemácias estão lisas, sem nenhum pininho, sem nenhuma proteína do lado de fora. E isso está mostrando para a gente que não tem genes dominantes. Certo? Até aqui? Agora, repare, quando a gente fala de doação de sangue e das incompatibilidades que podem ocorrer entre determinados tipos sanguíneos, é porque a gente está analisando especificamente
a transfusão das hemácias. Então, vamos supor, eu sou do tipo sanguíneo A. Eu vou produzir a proteína A, esse tipo de aglutinogênio. Só que eu tenho a proteína A e não tenho a B. Então, a proteína B vai se comportar para mim, para o meu organismo, como um invasor, como algo diferente, que a gente chama de antígeno. E o que tem a ver esse antígeno? Toda vez que algo diferente entra no nosso organismo, ele pode prejudicar, trazer algum transtorno para o nosso funcionamento normal. Então, o corpo vai se prontificar a identificar esse invasor, as suas estruturas e tentar neutralizar e destruir ele de alguma forma. Uma das estruturas de defesa é a produção de anticorpos. Lembra de anticorpos? São proteínas específicas que reagem com a estrutura molecular de um invasor. Então, voltando lá para o nosso exemplo, eu, Rodrigo, sou do tipo sanguíneo A. Eu tenho o aglutinogênio ou a proteína do tipo A. Significa que a proteína B para mim é um antígeno. Então, no meu sangue, ali na parte sólida, as hemácias têm a proteína A. E no plasma, que é a parte líquida, ficam circulando, por exemplo, os anticorpos, dentre outras moléculas. E aí, especificamente, se eu sou do tipo A, eu tenho que me proteger do diferente. E o diferente é o tipo B. Por isso que, olhando na tabela, reparem que na quarta coluna, lá os anticorpos, que também são chamados de aglutininas, ela tem que ser o oposto do que eu tenho. Então, se eu tenho a proteína A, no tipo sanguíneo A, eu tenho que ter o anticorpo, ou chamado abreviadamente de anti-B. Anti-B existe no sangue de quem é A. Na linha de baixo, quem é do tipo B vai ter o anti-A. Agora, quem é AB? O cara tem as duas proteínas nas hemácias. Então, ele não pode ter nenhum anticorpo, nenhum tipo de aglutinina. Senão, ele iria fazer um autocombate, né? E quem é do tipo sanguíneo O, como você está vendo lá no final da tabela, por não produzir nenhuma das formas de proteínas, dos aglutinogênios, ele vai ter que se defender das duas. Então, por isso, ele tem o anti-A mais o anti-B. Certo? Então, aqui nessa tabela, é um resumão que, quando a gente olha para ela, a gente consegue compreender qual é o genótipo de cada tipo sanguíneo e, assim, a gente determina qual tipo de proteína que aquele tipo sanguíneo vai produzir. Uma vez que eu identifico o tipo de proteína que aquele indivíduo tem, eu vou lembrar agora que eu tenho que me defender daquilo que eu não tenho. Por isso, o anticorpo. Então, isso que a gente tem que lembrar, basicamente, do nosso sistema ABO. Eu vou mudar a figura para a gente continuar falando um pouquinho mais desse assunto. Então, por exemplo, ó, a gente vai ter aqui, na próxima figura, uma tabela igual, só que além daquele que é do tipo A, do tipo B, AB e do tipo O, vale a pena a gente lembrar o seguinte: existe um tal de fator RH. Esse fator RH foi descoberto há muito tempo atrás com o estudo de sangues, né, de macaco, de uma espécie chamada macaco rhesus, que começa com RH, por isso até que se adotou essa nomenclatura depois para o estudo da genética. E eles perceberam que algumas proteínas presentes, por exemplo, ali no sangue do macaco, quando entrava em contato, né, com o sangue do coelho, provocava uma reação de aglutinação, de incompatibilidade. Então, esse fator RH utilizado aqui, quando a gente fala que ele é do tipo sanguíneo, dá uma olhadinha na tabela lá em cima à esquerda. Tabela do RH. Ó, o RH positivo, ele vai produzir um tipo de antígeno. Ele vai produzir uma proteína. E se ele produz essa proteína, aquele cara que é RH negativo, independente do tipo A, B, AB ou O, se ele é negativo, significa
que nesse caso aqui, ele não tem essa outra forma de proteína. Então, por exemplo, quando eu falo que ele é do tipo A positivo, significa na prática que ele vai produzir a proteína A e ele vai produzir também a proteína do fator RH. Se ele é A negativo, ele tem a proteína A, mas não tem a proteína do fator RH. Então, além daqueles aglutinogênios que a gente estudou, podem existir outras proteínas, outros aglutinogênios, que aqui a gente está chamando de fator RH, certo? Então, no final das contas, reparem o seguinte, ó, o fator RH positivo, na tabela, ó, ele é produzido pela presença de gene dominante. Então, se eu tiver um dominante Rzão e um recessivo Rzinho, ele vai ser positivo. Ou se eu tiver os dois Rzões, né, as duas letras maiúsculas representam aqui genes dominantes, logo eles seriam para a gente também um fator RH positivo. O negativo é Rzinho duplo. Né? Dá uma olhada lá embaixo agora na imagem. Lá é um resumão de quem doa sangue para quem. Tá? Repare que o fator RH positivo, ele tem a proteína. Então, eu só posso doar essa proteína para quem também tem, porque aí tem compatibilidade. Se eu dou a proteína positiva para quem não tem essa proteína, aí eu vou cair naquele problema. O cara que é negativo, ele não tem. Então, aquela proteína que ele recebe é incompatível com a dele. Vai oferecer um risco. O que vai acontecer? Vai estimular a produção de anticorpos. Então, por isso que o positivo só pode doar para o positivo. E quem é negativo vai poder doar para todo mundo. O negativo pode doar tanto para negativo quanto para quem é positivo. Porque do lado de fora das hemácias de quem é negativo, não tem aquela proteína capaz de oferecer um risco. Né? Então, ó, é isso que no quadradinho lá de baixo está mostrando. Repare, do negativo sai uma seta indicando para o positivo e outra apontando para o negativo. Então, ele doa para os dois tipos de fatores RHs. Enquanto que o fator RH positivo, repare, só sai uma seta para quem é positivo, que é daqui para cá. Ou seja, ali a gente está presenciando que o positivo só doa para o positivo. Só que aí eu tenho que juntar uma informação com a outra, porque são proteínas diferentes. Então, essa que a gente viu é do fator RH. Agora a gente vai ver do tipo sanguíneo. Repare, na mesma figurinha, quem é do tipo A tem a proteína A. Então, ele pode doar para quem é A. Aí a pergunta, o cara é do tipo AB. Uma pessoa do tipo AB pode receber a proteína A? Pode. Porque se você olhar na tabela da direita, reparem, quem é AB tem as duas proteínas, os dois aglutinogênios. Então, quem é AB pode receber do A, pode receber só do B, pode receber do AB, que é igual a ele, ou pode receber do O. Lembra, o O não tem nenhuma proteína que ofereça risco. Então, o O, só a hemácia dele, aquela hemácia sem as proteínas, pode ser doada para quem é AB. Por isso que a gente vai falar que o AB pode receber de todo mundo. E se ele pode receber de todo mundo, ele seria chamado de receptor universal. Agora, completando essa tabelinha daí, reparem, lá na figura do meio, ó, o AB receptor universal. Mas é o AB positivo ou negativo que recebe de todo mundo mesmo? Aí você colando lá na figurinha lá de baixo, ou você que já lembrou, o negativo podia doar para todos os fatores RHs. Então, você vai ter o RH positivo sendo aquele que recebe de todos. O positivo mais o AB vira AB positivo. O AB positivo é o receptor universal. Enquanto que o doador universal é aquele que não oferece risco para ninguém.
Então, suas hemácias não têm a proteína A, não tem a proteína B, não tem o fator RH positivo. Não tem nenhum desses tipos de proteínas. Por isso que a gente vai classificar o doador universal sendo O negativo. Então, ó, dá uma olhadinha na figura aí. Nós temos juntando uma coisa com a outra, o AB positivo, sendo o receptor universal, enquanto que o doador universal é o O negativo. É aquele que pode doar para todos sem problema algum de incompatibilidade, certo? Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, quando a gente analisa essa questão de doação sanguínea, né, a gente está analisando, por exemplo, essa questão de aglutinação. E na prática, o que significa isso? Vamos supor que você não saiba o seu tipo sanguíneo. Aí você vai ter que coletar o seu sangue e no laboratório o rapaz lá dentro vai fazer um teste. O que ele faz? Ele pega uma gota de sangue sua e pinga numa lâmina e pinga uma outra gota do lado dela. Repare que eu tenho uma lâmina com 2 gotas de sangue. O nome dela, ó, dessa paciente, ó, chamada de Cláudia. Repare que na lâmina da Cláudia, quando eu pingo o soro anti-A, lembra? Anti-A, anticorpo A. Se eu tenho A, é como se fosse assim, ó, o anti-A, ele se encaixa perfeitamente na proteína, no aglutinogênio A. Se na lâmina da Cláudia tiver a proteína e esse anticorpo for inserido naquele sangue, significa que eles vão se encaixar. E isso na lâmina, como é que fica? O sangue aglutina, as hemácias se aproximam, se juntam e formam blocos, pontos, que você vai conseguir destacar ali naquela gota de sangue. É como se fosse uma massa, quando vai ficando empelotada, quando a gente está produzindo, por exemplo, uma massa de bolo, né? Reparem que aqui, ó, em cima da lâmina da Cláudia, é um exemplo de sangue que não aglutina. Não é um sangue coagulado. Ou seja, o sangue vai ficar espalhado, sem nenhuma reação. Se no exemplo da direita ocorre a aglutinação, se o anticorpo encontra aquela proteína, a gente vai ter a amostra ficando daquele jeito, ó, toda empelotada. Então, repare que a lâmina da Cláudia, quando a gente está visualizando a figura, ela, por exemplo, pingou aqui o anti-A e o anti-B, o anti-A não coagulou e o anti-B também não. Se não coagulou nem cá nem lá, significa que ela não tem a proteína A e não tem a proteína B. Logo, Cláudia vai ter que ser do tipo sanguíneo O. Na lâmina da direita, galera, reparem, da Luciane, nós temos agora aqui o anti-A pingado e nada coagulou, sendo que quando pinga o anti-B, coagula o sangue. Então, ela tem a proteína B, mas não tem a A. Significa que ela vai ser do tipo sanguíneo B. Quando a gente analisa agora a lâmina de baixo, da Milena, reparem que pingando o soro anti-A e o soro anti-B, nas 2 gotas ocorre coagulação. Então, ela tem a proteína A e tem a B. Logo, ela só pode ser do tipo sanguíneo AB. E na lâmina da esquerda, da Alessandro, pingando o anti-A, o sangue coagula, pingando o anti-B, nada acontece. Então, ela tem a proteína A e não tem a proteína B. Logo, a lâmina da Alessandra indicaria que o tipo sanguíneo dela é do tipo A. Beleza? Eu poderia fazer esse mesmo exemplo para determinar o fator RH. E aí, ó, se por acaso a Cláudia tivesse um fator RH O positivo, significaria que pingando aqui numa terceira gota, né? Então vamos supor, uma terceira gota aqui. Se eu pingasse e ficassem aqui, ó, sangues como se fossem cheios de bolinhas, empelotado, seria, por exemplo, o sangue da Cláudia
um tipo O positivo. Pinguei o anti-RH e ele coagula, é porque tem aquela proteína do RH. Se pingou o RH, o anti-RH, e não coagulou, aí seria o exemplo daquela lâmina sem coagulação. Tá? Então, nessa figurinha daí, do jeito que a gente agora completou com o desenho, a Cláudia seria O positivo. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz a determinação do tipo sanguíneo, de acordo com o genótipo e os anticorpos, né? As aglutininas. Além disso, do sistema BO, meus amores, existe aqui uma classificação, por exemplo, para determinação, né, no caso, do nosso material genético, uma outra proteína. A gente falou da proteína A, da proteína B, da proteína do RH, sendo que tem um caso, além disso, de uma outra proteína, que a gente vai chamar de sistema MN. Esse sistema MN é o que vai determinar, por exemplo, que do lado de fora das hemácias podem existir outras proteínas, outras moléculas, tá? E aí os dois também são dominantes. Por exemplo, você tem aqui ó, o fenótipo Mzão e o fenótipo Nzão, lá embaixo na tabelinha final. Reparem que eu tenho aqui, ó, eles representados o M por duas letras com M, dois genes Mzão. Se for o M de neném, dois genes M's. Quando eu tenho os dois juntos, eu vou produzir os dois ao mesmo tempo. É uma codominância. O MM é como se fosse o AB. Ele tem os dois genes, os dois são dominantes, os dois vão produzir aquela característica. Tá? Então, é um caso particular. O que tem de interessante para a gente aqui? Que a gente não pode esquecer. É que eles não vão ter a proteína M, por exemplo, M de mamãe, não vai produzir o anticorpo para se defender do N de neném. Só vai ocorrer essa produção caso alguém que tenha um tipo sanguíneo do tipo N de neném doe sangue para quem é do tipo M de mamãe. Não tem compatibilidade de forma significativa essas proteínas. Por isso, não vai gerar um problema para a doação de sangue para o sistema MM. Mas, uma vez que um sangue diferente entre no organismo daquele paciente, daquele receptor, vai apenas estimular a produção de anticorpos. Por isso que ali ó, não tem restrição na tabela. O M pode doar para o M, o M para o M e por aí vai. Certo? Na nossa próxima figura, o que a gente não pode esquecer aqui é que, de acordo com o fator RH, nós temos uma possível doença, um problema de saúde que pode ocorrer, né, na formação de crianças, do feto, durante a gestação. Repare que tem um nome muito bonito, só que não, chamado eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Nesse exemplo daqui, vale a pena a gente lembrar, galera, do seguinte: toda vez que a gente falar de eritroblastose fetal, a gente não pode esquecer que essa doença é provocada devido a uma incompatibilidade. Incompatibilidade de quem? Do fator RH, da mãe com o do filho que ela está gerando. Então, vamos supor que aqui eu tenho a doença provocada. Eu posso afirmar que a mãe, especificamente, ela vai ter para a gente aqui um problema, que foi a produção dessa característica, e, no caso especificamente, que característica é essa? A produção de anticorpos, que vai neutralizar ali as hemácias do feto, podendo trazer problemas de saúde para ele. Em outras palavras, o que a gente não pode esquecer aqui? Toda vez para que haja a possibilidade dessa doença ser manifestada, significa que a mãe tem que ter um fator RH positivo. Não tem problema ela ser A, B, O, AB. O problema é ela ser positivo e o filho que estiver dentro dela ser negativo, perdão,
o filho dela tem que ser positivo e a mãe tem que ser negativa. Tudo bem? Então, ó, reforçando a ideia, consertando e reforçando. A mãe sendo negativa, ela não tem aquela proteína do RH. Aí, toda vez que o filho dela for positivo, significa que o filho tem algo que não existe no sangue da mãe. E aí, galera, durante o nascimento dessa criança, ocorre o contato e a mistura dos dois tipos de sangue, o da mãe e o do feto. Antes estavam isolados, após o nascimento, não. Então, aquela proteína presente no sangue do filho, que era positivo, vai estimular na mãe a produção de anticorpos. O que isso significa? Que a mãe agora tem um mecanismo de defesa para aquela proteína. A sorte do filho é que ele só vai fazer isso quando ele nasce. Então, se ele sai, beleza, ele não sofre consequências. Mas o problema é na próxima gestação. Numa próxima gestação, caso essa mãe tenha novamente um filho e esse filho seja positivo, significa que agora ele tem ali dentro da corrente sanguínea materna a proteína, o anticorpo de combate para aquela proteína do feto. Então as hemácias dessa criança serão destruídas. Por isso o nome doença hemolítica do recém-nascido. Então o que está acontecendo nesse problema? As hemácias sendo destruídas compromete a formação do embrião. Vai ter menos hemácias, menos oxigênio, menos energia para o organismo que está em formação. Então, pode desde deixar uma má formação ou essa criança nascer com aquela pele amarelada, né, devido à alta concentração de bilirrubina e menor quantidade de hemácias circulantes. Vale a pena destacar o seguinte, galera. A primeira criança que for positiva e a mãe negativa vai fazer com que a mãe estimule a produção dos anticorpos. Mas essa primeira criança nada acontece. Somente o próximo filho dela sendo positivo, esse próximo pode ser o segundo, o quinto, o 10º filho, né? E aí, nesse caso especificamente, o próximo positivo que teria as suas hemácias destruídas pela mãe, certo? Então, o que a gente não pode esquecer? Ó, vou anotar aqui para vocês. Ó. Nós temos a mãe. Essa mãe, vou representar aqui, ó, a mãe. Ela tem que ser fator RH obrigatoriamente negativo. E o filho, né, a F1, o filho, o próximo filho que estiver sendo gerado aqui, você tem que ter ele positivo. Aí, o que vai acontecer? Ele sendo positivo, ele vai estimular a produção de anticorpos pela mãe. Qual que é o problema que a gente falou? Esse filho nada sofre. Agora, o próximo sendo positivo, o próximo que seja positivo, já existem os anticorpos na mãe. Então, ele que sofre as consequências. Tá? Reparem, a mãe tem que ser negativa, tudo bem? Ó, olha a figura. Ó. A figura está dizendo para a gente isso. Ó. Mãe negativa. E aí, o filho sendo positivo, que vai ter esse risco de estimular a produção na mãe dos anticorpos. Existe solução para isso, galera? Claro. Por exemplo, toda vez que a gente estiver analisando uma mãe, né, o sangue materno dela, e ao mesmo tempo a gente estiver fazendo ali os exames de pré-natal, né, o médico vai fazer esse acompanhamento, uma das primeiras coisas que ele faz é isso. Ele vê o tipo sanguíneo da mãe e do pai. Se existe o tipo sanguíneo da mãe negativo, fator RH negativo, e a mãe, por exemplo, tenha um pai, né, o futuro pai dessa criança dela, seja positivo, existe a possibilidade de crianças nascerem com RH positivo.
Então, nessa possibilidade, ele vai fazer um acompanhamento ali da gestação para que, após o nascimento dessa criança, seja aplicada a vacina. Essa vacina, lá, como está escrito, ó, neutraliza os anticorpos anti-RH que são produzidos pela mãe. Então, se o primeiro filho estimulou a produção dos anticorpos e essa mãe recebe a vacina, não tem problema. Esses anticorpos vão ser neutralizados, destruídos, e numa próxima gestação, essa mãe tendo um filho positivo, sem problema algum. Não teria essa consequência ruim para a criança. Tudo bem? Então, esse é o problema da eritroblastose. E finalizando aqui, galera, nós temos agora, por exemplo, uma questãozinha. O sistema MN a gente já falou, então passei. Uma questãozinha só para reforçar a ideia. Reparem que aqui está dizendo o seguinte. Em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. A pergunta é: quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Reparem que na nossa tabelinha, o código dos lotes foi perdido, então a gente vai ter que identificar qual é o tipo de sangue novamente. E quando ela fala que pinga aqui, ó, o anti-A, significa para a gente que se aglutinar, significa que aquele anticorpo encontrou a proteína, que é aquela de formato complementar. Então, se a proteína encaixa na proteína, o anticorpo encaixa na proteína que ele encontra, o sangue aglutina, coagula. Então, olha lá, ó, soro anti-A, no caso do primeiro lote, não aglutinou. E quando pingou o anti-B, aglutinou. Se aglutina é porque tem. Então, aqui tem o B e não tem o A. Logo, o lote 1 é do tipo B de bola. Quando a gente analisa a linha de baixo, o lote 2, reparem, aglutina para anti-A e não aglutina para o anti-B. Então, ele tem o A e não tem o B. Logo, ele só pode ser A. No lote 3, aglutina para as duas formas, então ele tem as duas proteínas, logo o lote 3 tem que ser A, B. No lote 4, ele não aglutina para um nem outro, então ele não tem nenhuma das duas, ele é do tipo O. O cara que está no quinto lote, ele aglutina para o B e não para o A, então ele só é do tipo B. Como a pergunta quer saber exatamente a quantidade de litros do tipo A, eu só tenho o lote, o 2, sendo do tipo A, que tem 25 litros. Por isso, a nossa resposta certa seria a letra B de bola. Tudo bem? Então, meus queridos, revejam a videoaula, deem uma lida na sua apostila, tentem fazer mais exercícios, porque só praticando a genética que a gente vai conseguir, com certeza, sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Por enquanto é só. Fiquem bem e até a próxima videoaula com mais um pouquinho aí de biologia. Galera, foi um prazer enorme e até. Tchau, tchau.